Olá pessoal, boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a continuidade do estudo do sistema recursal. Na aula passada, vimos os embargos de declaração como primeira modalidade de recurso previsto no Código, no processo do trabalho, na consolidação das leis do trabalho, né, que é aquele recurso que cabe das decisões, das sentenças e dos acórdãos quando há omissão, obscuridade ou contradição. Agora vamos estudar o próximo recurso, que chama-se recurso ordinário. O que é o recurso ordinário? Qual que é o conceito de recurso ordinário? O recurso ordinário cabe de todas as decisões proferidas pelas varas do trabalho ou pelas decisões proferidas nos tribunais regionais do trabalho nas ações de competência originária. Então, aquelas ações que tratam de dissídio coletivo de greve, né, mandado de segurança, ações coletivas, né, que inicia-se na segunda instância, cabe das decisões proferidas, então, a primeira decisão proferida no processo, cabe o recurso ordinário. Via de regra, então, a sentença proferida pelo juiz do trabalho, quando analisa uma ação trabalhista, cabe o recurso ordinário. Né? Vimos na aula passada que se há obscuridade, contradição ou omissão à sentença, antes até da parte interpor o recurso ordinário, ela pode interpor os embargos de declaração. Mas, se na sentença não há omissão, não há obscuridade, não há contradição, não cabe então este recurso e a parte vai direto para o recurso ordinário. Então, toda decisão proferida em primeira instância, em primeiro grau de julgamento, né, cabe o recurso ordinário. A previsão do recurso ordinário está no artigo 895 da CLT. Então, no 895 há todas as regras previstas no processo do trabalho com relação ao recurso ordinário. Então, vamos voltar um pouco na linha do tempo. Ajuizada a ação em primeira instância, citada a reclamada, realizada a audiência, apresentadas as provas, o juiz vai ali proferir o seu julgamento. Dessa sentença, cabe então o recurso ordinário, né, que é o recurso cabível da decisão em primeiro grau de julgamento, em primeira instância. Qual que é o prazo para a parte interpor o recurso ordinário? 8 dias. Então, 8 dias úteis a partir da data da publicação da sentença, cabe o recurso ordinário para a segunda instância. Quem que pode interpor o recurso ordinário? Tanto o reclamante quanto a reclamada. Caso o reclamante não se viu satisfeito com aquela sentença, não se viu favorável com a decisão proferida, ele pode pedir a sua revisão. E a revisão vai ser feita pela segunda instância, pelo Tribunal Regional do Trabalho. O prazo, então, para interpor, como visto, é 8 dias. Pode ser interposto tanto pelo reclamante quanto pela reclamada. Diferentemente dos embargos de declaração, o recurso ordinário possui, sim, o preparo recursal que já estudamos ali nas aulas passadas, principalmente quando vimos os pressupostos de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade recursal para o recurso ordinário são o depósito recursal e as custas processuais. Tanto o depósito recursal ele é atualizado anualmente. Já vimos aí que todo ano, né, é feita a atualização deste valor. As custas processuais não, tem um valor fixo, 2% do valor atribuído ali à condenação. Então, se a sentença proferiu um julgamento condenando em 20 mil reais a empresa para apresentar o seu recurso ordinário, tem que pagar esses 2% de custas, além do depósito recursal, como já estudamos na aula de pressupostos recursais. O reclamante, ele, obviamente, já vimos que ele não paga o depósito recursal. O reclamante, ele só vai pagar
as custas processuais. E as custas ele só vai pagar também caso ele não seja beneficiário da justiça gratuita. O reclamante pode ser beneficiário da justiça gratuita. A bem da verdade, a reclamada também é possível, por interpretação jurisprudencial e também a partir da reforma da CLT, houve assim a possibilidade de ser deferida a justiça gratuita para as empresas, caso as empresas realmente demonstram uma péssima condição financeira, uma péssima saúde financeira. Se ela comprovar essa situação, e o reclamante também comprovar a situação, são deferidos a eles, tanto o reclamante quanto a reclamada, a isenção do pagamento ali das custas processuais. Então, prepara o recursal, reclamante somente vai pagar as custas e se não tiver a justiça gratuita, se não for beneficiário da justiça gratuita. A reclamada vai pagar os dois, tanto o depósito recursal quanto as custas processuais. Lembrando que o depósito recursal é um valor que sofre atualização anualmente, vimos na matéria de pressupostos recursais, né? Quem não lembrar, retorna lá no YouTube para verificar ali a matéria do depósito recursal, né, que são os pressupostos, aqueles valores que sofrem atualização anualmente, né, e as custas processuais também vai ser pago pela reclamada no importe de 2%. Reclamante, só custas. Reclamada, custas e o depósito recursal. Como é que é feita a interposição deste recurso? O recurso sempre vai ser interposto perante aquele juiz que deu a sentença, que proferiu a sentença. Então, a sentença proferida pelo juiz de primeira instância, para quem que eu vou apresentar o recurso, ou seja, para quem eu vou interpor, o verbo interpor significa apresentar. Para quem que eu vou apresentar o recurso ordinário para o juiz que realmente fez ali aquela sentença, proferiu aquela sentença. Né? Então, se a sentença foi proferida pelo juiz da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, o recurso ordinário vai ser interposto perante a 10ª Vara do Trabalho de São Paulo. Em que pese não é ele que julgue, não é o mesmo juiz que vai julgar o recurso ordinário, né? Mas ele é interposto perante ali o juiz que deu a sentença na qual está se pedindo ali a sua reforma. Né? O juiz que recebe o recurso é chamado de juízo aquó, ou seja, é o juízo que está recebendo aquele recurso. Né? O que o juiz que deu a sentença, que proferiu a sentença, vai fazer com aquele recurso? Ele vai analisar aquele recurso e verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, que são esses daqui. Vimos os pressupostos, né, os requisitos de admissibilidade recursal. Então, o juiz que receber o recurso, o juiz na qual houve um recurso contra a sentença por ele proferida, ele vai ter que analisar aquele recurso e verificar, né, de forma correta e no cumprimento da lei, se ele preenche os requisitos, os pressupostos de admissibilidade recursal, desde aqui a previsão legal até a sucumbência. Se ele verificar que todos esses requisitos estão presentes, ele dá sequência ao recurso, ou seja, ele dá processamento ao recurso. Então, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, o juiz vai abrir vistas, vai abrir um prazo para a parte contrária apresentar o que a gente chama de contrarrazões. Então, o juiz vai fazer o seguinte, ele vai receber o recurso, vai analisar se esse recurso possui lá os requisitos de admissibilidade recursal, se estão presentes os recursos de admissibilidade recursal, ele vai abrir um prazo de 8 dias úteis também para outra parte apresentar as contrarrazões. As contrarrazões é a resposta do recurso. Qual que é o papel do recurso? Fazer com que o tribunal reforme a sentença, fazer com que o tribunal altere aquele julgamento. E qual que é o papel das contrarrazões? Dizer o contrário.
falando que a sentença está correta e ela não precisa ser alterada porque ela cumpriu ali a prova dos autos e cumpriu a lei. Então, o recurso ordinário serve para reformar a sentença e as contrarrazões servem para manter ali o julgamento inicial. Da mesma forma que o reclamante ou reclamado, quem quer que seja, apresenta o recurso e possui o prazo de 8 dias, a parte contrária também vai ter o prazo de 8 dias para apresentar a sua resposta, as suas contrarrazões. Então, se o recurso ordinário é interposto pelo reclamante, a reclamada vai ter 8 dias para apresentar as suas contrarrazões, certo? Se a reclamada apresentar o recurso no prazo de 8 dias, o reclamante vai ter 8 dias para apresentar as contrarrazões. Aí vocês me perguntam, e se as duas partes apresentarem recurso? É possível um recurso das duas partes? Obviamente que há possibilidade de um duplo recurso. Por quê? Se o juiz julgou no processo parte dos pedidos favorável ao autor e parte dos pedidos favorável à empresa, ou seja, a sentença não foi totalmente procedente, foi parcialmente procedente. O reclamante não ganhou tudo e toda a defesa da reclamada também não foi acolhida. Dessa forma, tanto o reclamante quanto a reclamada podem apresentar os seus respectivos recursos ordinários. Cada recurso é interposto ali por uma das partes. Interposto recurso pelo reclamante, a reclamada vai ter o prazo de 8 dias para apresentar a sua resposta, as suas contrarrazões. Apresentado da mesma forma, no mesmo prazo, o recurso ordinário pela reclamada, o reclamante vai ter os 8 dias para apresentar as contrarrazões. Ao final desses prazos, então, teremos o recurso ordinário do reclamante e as contrarrazões da reclamada, o recurso ordinário da reclamada e as contrarrazões do reclamante. Vamos ter aqui 4 petições, 2 recursos e 2 respostas. Feitos esses recursos, feitas essas respostas, o que o juiz vai fazer? Ele vai remeter, ele vai passar aquele processo para o órgão superior julgar. Então, como ele proferiu a sentença, o único papel do juiz, quando recebe o recurso interposto, é analisar os pressupostos de admissibilidade recursal. Analisados esses pressupostos, e os pressupostos estão preenchidos, ou seja, se o recurso preencheu todos esses requisitos aqui de admissibilidade recursal, ele vai abrir um prazo para outra parte responder o recurso, e respondido o recurso neste prazo também de 8 dias, esse juiz vai julgar esse processo, vai remeter esse processo, melhor dizendo, para a instância superior. Qual que é a instância superior das varas do trabalho? Os tribunais regionais do trabalho. Então, se a sentença foi proferida pela Vara do Trabalho de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que é aqui em São Paulo também, vai julgar aquele recurso. Se o processo foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Ubatuba, por exemplo, quem vai julgar aquele recurso, né, quem vai julgar este recurso ordinário vai ser o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas. Então, dependendo do juiz que julgou aquele processo, vai para um tribunal competente ali para analisar o recurso ordinário do reclamante e o recurso ordinário da reclamada. Então, a regra é essa. Reclamante apresenta recurso, reclamado apresenta contrarrazões. Reclamado apresenta recurso, reclamante apresenta contrarrazões. Os dois casos no mesmo prazo de 8 dias. Após recebido o recurso lá pelo órgão superior, ou seja, pelo Tribunal Regional do Trabalho, este recurso ele é distribuído a não alguma vara do trabalho, porque na segunda instância não há varas do trabalho, sim turmas recursais. Né? É distribuído a alguma das turmas recursais para que essas turmas recursais seja responsável pelo julgamento do recurso. Como é que é feito essa distribuição? De forma eletrônica, de forma automática.
né? Da mesma forma que a gente já conversou de distribuição quando o processo é ajuizado, também no recurso ordinário, também no julgamento dos recursos, também é feita uma distribuição eletrônica, automática. Em alguma das turmas vai ser ali responsável pelo julgamento daquele recurso. Feito ali a distribuição, o processo segue para análise dos 3 desembargadores responsáveis pelo julgamento. Lembrando que na segunda instância, o processo é julgado por 3 desembargadores e não por um único magistrado, não por um único juiz, né? Então, na segunda instância, a decisão é sempre colegiada, ou seja, não é uma decisão singular, não é uma decisão proferida por um único juiz. É uma decisão proferida por mais de um juiz, no caso, 3 juízes. E por que a decisão é proferida por 3 juízes e não por 2, e não por 4, e não por 6? Exatamente para o número ímpar dos membros da turma é para realmente não dar empate, porque é feito por uma votação. No dia do julgamento, é proferido o julgamento pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro juiz. Todos com o mesmo peso. Se o juiz 1 julgar favorável à empresa, o juiz 2 julgar favorável ao trabalhador, o juiz 3 vai fazer o desempate entre a empresa ou o trabalhador. É sempre em forma de votação. Né? Por isso que sempre deve ser em números de julgadores, em números de desembargadores, em número ímpar, exatamente para não dar empate. No dia do julgamento, os advogados eles são intimados e eles podem comparecer até o tribunal para realizar ali a sustentação oral. Né? É dado 15 minutos ali ao advogado, né? Para que ele fale em tribuna, para que ele fale perante ali os desembargadores como último momento para tentar ali com o convencimento ali do desembargador quanto aos argumentos defendidos no recurso. Então, ele tem 15 minutos para falar oralmente, o advogado tem 15 minutos para falar oralmente, e nesses 15 minutos ele tem ali toda a argumentação dele de forma oral para ele convencer ali o desembargador a julgar o recurso favorável a ele. Na segunda instância, as partes, testemunhas, não falam, não têm mais presença, ou seja, elas não mais são ouvidas, né? Não se ouve testemunha em segunda instância, não se ouve as partes. Então não temos depoimento pessoal e também não temos ali oitiva de testemunhas. Né? A única parte que pode ali, ter voz, falar na segunda instância, são os advogados, em caso de sustentação oral. Não por isso, as empresas e o reclamante não podem comparecer ao tribunal para assistir ao julgamento, mas eles não podem se manifestar. A manifestação ali é somente durante esse prazo de 15 minutos pelos advogados respectivos, do reclamante e também da reclamada. Lembrando que agora, em época de pandemia, né, que estamos vivendo, estão acontecendo os julgamentos de forma telepresencial, da forma aqui que estamos conversando. Então, temos tendo muitas audiências de forma telepresencial e também muitos julgamentos em segunda instância também de forma telepresencial. Né? Que é uma nova modalidade de trabalho, com a mesma segurança jurídica, né? E realmente muitos juízes já têm se manifestado no sentido de permanecer com esta metodologia de trabalho no pós-pandemia também. Né? Então, a sustentação oral é feita no dia do julgamento e no mesmo dia do julgamento os desembargadores vão ali julgar o recurso entre favorável para a empresa ou desfavorável para a empresa, ou favorável para o trabalhador ou desfavorável ali para o trabalhador. Então, vimos aí na aula de hoje o recurso ordinário, como aquele recurso cabível das sentenças, das decisões em primeiro grau de julgamento, né? É julgado esse recurso ordinário pelo Tribunal Regional do Trabalho, né? Ele é interposto perante a primeira instância, mas a primeira instância só tem o objetivo ali
de fazer análise dos pressupostos recursais. Feito a análise dos pressupostos recursais, né? Feita essa análise dos pressupostos recursais, o processo segue ali para a segunda instância para julgamento. Isso aí segue todo o trâmite que já vimos aqui na aula de hoje. Então, vimos o segundo recurso nessa aula de hoje. Na aula passada vimos os embargos de declaração. Nesta aula vimos o recurso ordinário e continuaremos aí a estudar nas próximas aulas cada recurso cabível no processo do trabalho. Na aula que vem, vamos ver o recurso de revista, né? Eu vou dar uma pulada no agradecimento, vamos ver primeiro o recurso de revista para seguir a ordem, né, do processo realmente do trabalho, e depois vamos ver aí o agravo de instrumento. Então, a aula que vem, vamos começar a aula que vem com o recurso de revista, né, que é o recurso cabível aí para o Tribunal Superior do Trabalho. Com isso, encerramos a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos, como sempre, que leiam a matéria, que leiam a apostila, né, assistam aí, inteiro o vídeo da aula, né, frequentem as aulas do Microsoft Teams para resposta aos questionamentos e debate do tema em sala de aula, né. Estou sempre à disposição de todos para qualquer esclarecimento devido. Um bom estudo a todos e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até logo.